Neste momento, permitam-me convidar para a mesa o painel 2, intitulado Responsabilidade Civil do Estado no âmbito de medidas de exceção sanitárias. Começo por convidar a excelentíssima senhora Maria José Rangel de Mesquita, juíza conselheira do Tribunal Constitucional de Portugal e membro do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O excelentíssimo senhor Ricardo Pedro, investigador do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O excelentíssimo senhor Fernando Dias Menezes de Almeida, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O excelentíssimo senhor Paulo Gustavo Gomes Branco, subprocurador-geral da República do Brasil e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. E para moderar este painel, a excelentíssima conselheira Dulce Neto, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo de Portugal. Com a palavra, a excelentíssima conselheira Dulce Neto. Muito bom dia a todos. Eu tinha uma muito breve apresentação que vou praticamente eliminar, tendo em conta o adiantado da hora, e aproveito já para pedir aos oradores que nas suas intervenções façam igual esforço de contenção e, enfim, de redução das intervenções que tinham planeado, tentando, no fundo, não exceder. De todo modo, eu não posso deixar de dar uma palavra de saudação e de cumprimento formal a todos os membros desta mesa, os ilustres oradores, e, enfim, de cumprimentar e todos os congressistas. A segunda palavra, também muito breve, é no fundo de agradecimento pelo convite para participar neste fórum, neste congresso, num painel com um tema tão significativo para os tribunais administrativos portugueses, como é o da responsabilidade civil. Uma vez que em Portugal são estes tribunais, os tribunais administrativos, que julgam as ações de responsabilidade civil instauradas pelos cidadãos e empresas contra o Estado e demais entidades públicas. Um tema que aqui vai ser debatido num ângulo muito específico, focado na responsabilidade civil que emerge ou pode emergir para o Estado por força das medidas sanitárias que adotou e que envolveram fortes restrições e ingerências em direitos fundamentais, cometidas ou não por jurídicos excepcionais, num contexto normativo que em Portugal foi partilhado exclusivamente entre o Presidente da República e o Governo, com uma clara ausência de intervenção E esta ou direi mesmo excessiva mentalização aqui embaixo das medidas adotadas suscitaram claras questões de constitucionalidade e o Supremo Tribunal Administrativo foi chamado por diversas vezes a apreciar a legalidade e a constitucionalidade de alguns dos atos legislativos e regulamentares produzidos pelo Governo, sobretudo através do conhecimento de providências cautelares e de intimações para a proteção de direitos, liberdades e garantias, ainda que muitos desses processos tivessem terminado por uma decisão de forma, no fundo, sem entrar no conhecimento do mérito, terminando então por extensão, por impossibilidade superveniente da lide, dada a frequente e periódica revogação
do ato normativo que estava a ser questionado e a emissão de um novo ato normativo, uma nova disciplina com um grau e um nível distinto de restrição de direitos, liberdades e garantias. Mas tudo isto para dizer, e também a propósito deste painel, que houve, de facto, já em 2020, a instauração no Supremo Tribunal Administrativo de uma providência cautelar contra o Conselho de Ministros, na qual um estabelecimento de bar e discoteca, que tal como os demais estabelecimentos comerciais fora obrigado a encerrar, logo em março de 2020, este estabelecimento peticionava o pagamento provisório de uma quantia mensal por conta de uma indemnização arbitrária numa ação principal, incluindo, de facto, o direito a esta indemnização na violação do direito fundamental da liberdade de iniciativa económica, previsto na nossa Constituição. Esta ação cautelar foi, contudo, julgada improcedente por acórdão de 12 de fevereiro de 2021 e posteriormente confirmado no Pleno em julho, no dia 1 de julho de 2021, e cuja leitura está disponível na base de dados da jurisprudência do STA. Eu não posso, de facto, entrar nem posso, por questões de tempo, entrar em pormenores sobre esta decisão, porque não tenho tempo, mas no fundo não gostava de deixar só de salientar que se entendeu que estes danos que eram invocados não se encaixavam no artigo 15 do regime da responsabilidade civil do Estado, por terem sido considerados como danos não anormais, no fundo custos não exigíveis, tendo em conta que resultaram de atos praticados no exercício da função político-legislativa e portanto, eram no contexto em que foram, enfim, decretados esses atos, eram as prementes razões de saúde pública que os determinaram. Não vou entrar em mais pormenores e vou desde logo apresentar a senhora professora doutora Maria José Rangel Mesquita, que muito abreviadamente é professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas que se destacou como juíza conselheira do Tribunal Constitucional até há bem pouco tempo, num mandato de 9 anos que iniciou em julho de 2012 e terminou, como disse, este ano. Senhora professora, tem Vossa Excelência a palavra, vamos ter todo o gosto em ouvi-la. Ora bem, muito obrigada, senhora Presidente de Mesa. Permitam-me também que, em primeiro lugar, cumprimente a senhora Juíza Conselheira Presidente do STA, é com muito gosto que estou aqui neste painel presidido por si, e que cumprimente também os senhores professores colegas de mesa, professores doutores Ricardo Pedro Fernando Menezes de Almeida e o senhor Subprocurador-Geral da República do Brasil, Pedro Branco. E já agora uma palavra também de agradecimento pelo convite que me foi formulado para participar neste fórum, o que faço com muito gosto. Tendo em conta as limitações de tempo, enfim, e tentando cumprir o pedido da senhora Presidente de Mesa, eu iria abordar sobretudo 3 tópicos essenciais no que diz respeito ao regime português da responsabilidade do Estado no âmbito de medidas de exceção sanitária, abordando por um lado o enquadramento jurídico-constitucional e legal do regime da responsabilidade, que aliás foi, digamos, aludido na intervenção da senhora Presidente de Mesa, depois, enfim, 2 ou 3 notas brevíssimas sobre algumas questões que são levantadas por esse regime e depois, em terceiro lugar, gostava também de trazer aqui alguns exemplos levados à jurisdição constitucional mais recentemente que podem, no caso de julgamento de normas por inconstitucionalidade ou eventual futura declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, poderem levar a abrir a via da responsabilidade do Estado por exercício de facto decorrente da função política ou legislativa e igualmente no caso da atuação das regiões autónomas e respectivos órgãos. No que respeita primeiro aos traços do regime português de responsabilidade civil extracontratual do Estado, esse regime tem em primeiro lugar assento constitucional em diversos preceitos da Constituição, de que destacaria sobretudo 3 que são os mais relevantes para a questão da responsabilidade por medidas de exceção sanitária. Um primeiro, o artigo 22, que consagra o princípio geral da responsabilidade das entidades públicas
e, enfim, por danos respeitantes a violações de direitos, liberdades e garantias ou prejuízos para outrem, ainda que uma parte da doutrina afaste deste regime a responsabilidade por facto lícito. Em segundo lugar, o artigo 27, no que diz respeito à proteção do direito à liberdade e segurança, na medida em que prevê um caso específico de responsabilidade do Estado por privação da liberdade contra o disposto na Constituição e na lei, e muitas das medidas de exceção tiveram exatamente este efeito de privação da liberdade, seja por restrições à liberdade, enfim, de circulação e, sobretudo, medidas de confinamento por razões sanitárias, e isto naturalmente com a sua relação com a norma constitucional que prevê a figura do habeas corpus. Terceiro, o artigo que prevê a responsabilidade dos funcionários e agentes da administração. Este regime constitucional da responsabilidade do Estado deve depois naturalmente ser articulado com a lei que o densifica, uma lei de 2007 com última alteração em 2008 e que no essencial, quanto ao seu âmbito de aplicação, claramente, enfim, veio prever e afastando qualquer dúvida a responsabilidade extracontratual do Estado e demais pessoas coletivas públicas por danos resultantes de todas as funções do Estado, ou seja, político-legislativa, jurisdicional e administrativa, e além disso acrescendo a este regime um regime de indenização pelo sacrifício e, portanto, danos causados por atuações lícitas dos poderes públicos. Esta indenização, enfim, como decorre também da intervenção da Sra. Presidente, é efetivada através de ações de indenização intentadas consoante o caso nos tribunais da jurisdição administrativa ou da jurisdição comum, a quem compete naturalmente interpretar e aplicar estas normas. Há que recordar também que a esta legislação acrescem pelo menos mais duas normas relevantes que têm a ver com, primeiro, o estado de emergência e, segundo, as específicas normas que foram aprovadas no contexto da pandemia, porque a própria lei que prevê o regime do estado de sítio e do estado da emergência, este último decretado sucessivamente várias vezes pelo Presidente da República mediante autorização da Assembleia, prevê expressamente que os cidadãos cujos direitos, liberdades e garantias tiverem sido violados pela própria declaração do estado de sítio ou do estado de emergência ou por providência adotada na sua vigência, ferida de inconstitucionalidade ou ilegalidade, devem ter direito à correspondente indenização nos termos gerais e, portanto, daqui decorre uma necessidade de articulação com o princípio constitucional e com o regime legal da responsabilidade. Deve dizer-se já agora que nos relatórios previstos nesta lei sobre a análise, não é, da execução do regime de estado de emergência foram, no âmbito das resoluções duas da Assembleia da República adotadas quanto a esta matéria, foi, enfim, claramente afirmado que não se identificaram quaisquer providências necessárias à efetivação da eventual responsabilidade civil e criminal por violação da própria lei e do disposto na declaração do estado de emergência decretado pelo Presidente da República. Acresce, todavia, que a este conjunto de preceitos foi também adotado, enfim, o Decreto-Lei 19/2020 de 30 de abril, que no quadro de um tema, enfim, de regime excepcional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos de execução duradora, curiosamente veio consagrar um regime de indenização pelo sacrifício no sentido de afastar a priori os danos resultantes de atos regularmente praticados pelo Estado ou outra entidade pública no exercício das competências conferidas pela legislação de saúde pública e de proteção civil. E, portanto, a primeira questão que esta conjugação ou compaginação suscita no quadro das medidas de exceção é exatamente qual é o exato âmbito deste afastamento do princípio geral da indenização pelo sacrifício consagrado por lei da Assembleia da República e, enfim, se dele deva estar afastado tudo aquilo que tem a ver com o estado de emergência e vigorando apenas este preceito para a aplicação da Lei do Sistema de Vigilância de Saúde Pública ou da Lei de Bases da Proteção Civil. Em suma, a primeira nota que gostaria de salientar que decorre de todo este regime é, como foi aliás bem sublinhado pelo professor Máximo Luciani no primeiro painel, é que este quadro de exceção lato sensu e de emergência, de estado de emergência, não é um espaço vazio de direito e, portanto,
no quadro de um Estado de Direito Democrático, o princípio geral da responsabilidade do Estado não fica nunca afastado, pode naturalmente convocar interpretações diversas ou de compaginação face aos valores a proteger que determinam medidas de exceção e medidas de exceção restritiva, como aconteceu, mas não é um espaço vazio de direito e, portanto, tem aplicação plena a estes preceitos que referi. E o princípio da responsabilidade é tanto mais importante porque, no fundo, os eventuais danos causados aos particulares por violação de direitos, liberdades e garantias, sobretudo, decorre não só de legislação aprovada pelo Governo, mesmo antes de ter sido decretado o estado de emergência, aliás, cujos efeitos foram logo ratificados por lei da Assembleia da República, depois, num segundo momento da própria declaração de estado de emergência e dos decretos que regulam esse estado de emergência e aprovam as respectivas medidas consentidas. Terceiro, por via da declaração pelo Governo das situações de calamidade, contingência e alerta e medidas nesse contexto aprovada, a que acrescem naturalmente medidas administrativas de aplicação dessas normas num quadro aplicativo dos estados, enfim, de emergência lato sensu constitucional ou de emergência administrativa. Portanto, são estes, digamos assim, os princípios gerais aplicáveis de que decorrem algumas questões, digamos assim, adicionais, nomeadamente, enfim, permitam-me salientar, enfim, 2 ou 3 que também são algumas elencadas pela doutrina, nomeadamente a questão, como disse, da articulação entre o regime geral e o regime da exclusão da indenização do sacrifício neste específico contexto, porventura a própria desadequação do regime da indenização pelo sacrifício, porque se trata de um Estado com cobertura constitucional e legal da indenização por facto lícito, uma vez que os requisitos são também bastante, enfim, exigentes na sua aplicação. Terceiro, a própria adequação do regime da responsabilidade civil no que respeita à função administrativa e judicial, no que diz respeito à falta do serviço, já que das medidas aprovadas em situação de pandemia e de estado de emergência afetaram o normal funcionamento dos serviços públicos, incluindo naturalmente dos serviços de administração da justiça. E por fim, a eventual desadequação do próprio regime da responsabilidade por facto imputável à função política ou legislativa por força, não é, sobretudo em caso de alegada omissão da adoção por parte do Estado de medidas legislativas necessárias para fazer face à pandemia e, no fundo, proteger valores superiores constitucionalmente consagrados, como é o caso da proteção da saúde e da vida dos cidadãos e, portanto, os requisitos neste ponto são também bastante exigentes quando exigem que seja necessária uma prévia declaração, enfim, de inconstitucionalidade por omissão. Por fim, enfim, e face à exiguidade do tempo, e penso que ainda tenho 2 ou 3 minutos, gostava só de salientar então 3 ou 4 exemplos que foram levados à jurisprudência constitucional e que podem eventualmente dar lugar a ações de responsabilidade no quadro do artigo 15 do regime da responsabilidade do Estado relativo aos danos decorrentes do exercício da função político-legislativa. Um desses casos foi, aliás, já mencionado pelo professor Nogueira de Brito, é o caso do Acórdão número 352/2021, em que se discutiu, enfim, já agora devo dizer, tirado por maioria, com votos de vencido, em que se discutiu exatamente a repartição de competências entre a Assembleia, enfim, entre o Presidente da Assembleia e, em particular, o Governo na regulamentação do estado de emergência e, uma vez que a norma sindicada tinha a ver com o incremento dos limites mínimos e máximos do crime de desobediência, exatamente. E, portanto, este é um caso em que, a ferir-se no futuro, não é? Uma vez que, enfim, haverá já outros casos em curso que têm a ver com a mesma questão e esta, digamos assim, decisão por maioria poderá eventualmente ser revertida em caso de contradição dos legados, poderá eventualmente gerar aqui a consolidação de um facto ilícito que poderá despolutar a responsabilidade do Estado. Depois um outro acórdão, que é o Acórdão 424/2020, que tem a ver especificamente com uma medida de confinamento obrigatório em
estabelecimento hoteleiro prevista em resoluções do Conselho do Governo da Região Autónoma dos Açores e já, aliás, fora do quadro estrito da emergência constitucional, em que foi exatamente suscitada a questão da inconstitucionalidade orgânica da aprovação desta norma por violação da reserva da competência da Assembleia da República em matéria de direitos, liberdades e garantias. E, obviamente, que, tendo-se chegado à conclusão, enfim, e aqui por unanimidade tirada na primeira secção, da inconstitucionalidade da norma, naturalmente que a norma inconstitucional também poderá preencher um dos requisitos do princípio da responsabilidade do Estado imputável à função político-legislativa. Depois gostava de referir, enfim, mais dois casos, um já decidido e um em curso de decisão. O primeiro, que tem a ver com uma norma relativa à suspensão da prescrição contida em ato normativo adotado pela Assembleia da República no quadro da primeira declaração do estado de emergência com fundamento na verificação de situação de calamidade pública, em que foi decidido também por maioria não haver, digamos, violação da Constituição e, nomeadamente, das garantias em matéria de processo penal e, portanto, este será um caso que ficará a partir da arredade da aplicação dos princípios aplicáveis em matéria de responsabilidade do Estado. E, por último, gostava de referir o caso do pedido da Sra. Provedora de Justiça da apreciação de constitucionalidade de normas contidas em lei da Assembleia da República em matéria de suspensão do pagamento de rendas mínimas durante um dado período da pandemia. E este, digamos assim, é um caso que pode ser interessante do ponto de vista da responsabilidade do Estado a dois títulos, não é? Primeiro, enfim, se a norma que prevê que não são devidas até 31 de dezembro de 2020 as rendas mínimas no âmbito de contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços, enfim, se for enfim, admitido em plenário que haja violação de normas constitucionais, nomeadamente o direito à propriedade e ou direito de iniciativa privada, não é? Este poderá ser um caso interessante em que poderá haver uma pluralidade de lesados que possa gerar uma pluralidade de ações de responsabilidade. E o ponto, enfim, que eu queria salientar, naturalmente, e para finalizar, era apenas este. Este seria um daqueles casos em que, porventura, a possibilidade de restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral poderia ter algum relevo na sua articulação com eventuais e, porventura, já concretas, enfim, tentei obter essa informação, mas não consegui, já intentadas ações, não é, de responsabilidade do Estado com fundamento em aprovação de norma inconstitucional. E, portanto, esta possibilidade constitucionalmente prevista de restrição dos efeitos poderá, porventura, ser equacionada exatamente por se tratar de um estado de, enfim, emergência decretada ou um estado de exceção administrativa, mas que, por razões, enfim, que todos conhecemos e face aos valores de superior grandeza que se pretendem, neste caso, tutelar, enfim, não tanto a vida, mas, no fundo, enfim, outros valores de ordem social e económica, poderá ter, digamos assim, um valor, digamos, quase pioneiro e novo na aplicação desta norma constitucional quanto aos efeitos das decisões de inconstitucionalidade, se esse for o caso, naturalmente. E agradeço à Sra. Presidente e penso espero eu ter cumprido. Muito bem, muito obrigada, Sra. Professora. De facto, foi muito interessante e, sobretudo, cumpriu o tempo, o que também é de aplaudir. De todo modo, relativamente só à parte final da sua intervenção, eu dou conta de que eu saiba também, no Supremo Tribunal Administrativo, ainda não foi instaurada nenhuma ação de responsabilidade civil contra o Estado por efeito destas, enfim, atos e atos praticados no exercício da função político-legislativa. Mesmo aquela providência cautelar que falei há pouco, que correu termos no Supremo Tribunal Administrativo sob o número 0136/20, ela era, enfim, cautelar na suposição, no pressuposto que ia ser instaurada uma ação de responsabilidade civil. Perante a decisão da providência cautelar, a ação não foi proposta e até hoje, portanto, já não vai ser proposta e não tenho conhecimento. Agora, se eventualmente alguém propôs em primeira instância, nos tribunais administrativos de primeira instância, alguma ação já de responsabilidade, desconheço.
e, portanto, também não... Mas, em princípio, estas ações teriam que ser propostas diretamente no Supremo Tribunal Administrativo, tendo por base inconstitucionalidades de atos do Conselho de Ministros. Eu passo imediatamente a apresentar o Sr. Professor Dr. Ricardo Pereira Pedro. É um prazer estar consigo e tê-lo aqui a falar de um tema, de facto, em que é especialmente, para o qual está especialmente habilitado, tendo em conta a sua área de investigação académica. Para além da apresentação inicial que foi feita, eu direi só para perceber perante quem estamos, que o Sr. Professor Dr. Ricardo Pereira Duro é autor de cerca de 3 dezenas de trabalhos científicos na área do direito público e, de facto, uma das suas áreas de investigação privilegiada é precisamente a responsabilidade civil do Estado, com várias obras publicadas sobre a matéria, sendo a mais recente, editada em julho de 2020, os estudos sobre a responsabilidade civil pública, administração da justiça, regulação e garantia de direitos. Vamos ouvi-lo com toda a atenção. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço o convite por estar aqui, desde logo na qualidade de investigador do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito de Lisboa. Aproveito para apresentar meus parabéns a esta iniciativa e, sobretudo, por estar a ser feita, sobretudo num período em que já é possível alguma reflexão do tema da responsabilidade, que já passou algum tempo do início deste período pandémico. O meu agradecimento e os parabéns vão desde logo às várias instituições públicas envolvidas, nomeadamente a Faculdade de Direito de Lisboa, enquanto instituição acolhedora, aqui na pessoa do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes. Aproveito para cumprimentar os membros do júri, membros do painel, é um gosto estar aqui, cumprimentos a todos. Enfim, eu tinha trazido uma apresentação um pouco mais longa, vou tentar encurtar de forma a cumprir o timing. Muito bem, o tema que eu trago é um tema um pouco mais lato, ou seja, eu vinha preparado para tratar dos traços gerais da indenização civil extracontratual pública em contexto de excepcionalidade em Portugal. Ou seja, o tema inclui não apenas os danos causados pela crise pandémica originada pela Covid, mas diria pelos contextos de excepcionalidade jurídica. A minha apresentação seria dividida em 4 pontos. Um primeiro ponto para apresentar uma ideia geral sobre a indenização pública em contexto de normalidade. Aqui vou encurtar, porque desde logo a professora Maria Rangel Mosquito já fez o favor de fazer esta apresentação. De seguida iria tratar do tema dos regimes de indenização pública previstos para situações de excepcionalidade, que é sobretudo aqui que se inclui o nosso tema, o tema da Covid, e por fim terminaria com umas breves conclusões, talvez elimine este tema das conclusões. No que toca ao primeiro tópico, tinha a ver exatamente com o enquadramento. Este enquadramento também de certa forma já foi feito, ou seja, o princípio da indenização civil extracontratual pública encontra-se radicado em vários normativos, desde logo no artigo 2º prevê a ideia de Estado de Direito e no artigo 22º prevê a ideia da responsabilidade das entidades públicas. O primeiro normativo, que consagra o princípio do Estado de Direito Democrático, impõe uma indenização pública animada por uma ideia de justiça distributiva, e era isto que gostaria de sublinhar, por uma ideia de justiça distributiva, ou seja, sempre que se verifica uma distribuição dos encargos públicos violadores do princípio da igualdade, os particulares que suportem tais encargos devem ser compensados na medida do respectivo sacrifício desigualitário. A segunda norma, o artigo 22º, surge numa ideia de justiça retributiva, ou seja, apresenta-se como uma norma que visa, sobretudo, reparar danos causados, assentes numa ideia de ilicitude. Ambos os regimes, quer o previsto no artigo 2º, quer o previsto no artigo 22º, acabam por ter uma densificação ou um desenvolvimento na lei ordinária, na lei 67/2007, de 31 de dezembro. A primeira nota aqui a reter é que, apesar de nós estarmos numa situação de excepcionalidade, como ainda não nos mantemos, a verdade é que, e ser uma situação que tem permitido a restrição de alguns direitos, liberdades e garantias, no entanto, a primeira nota a reter é que o princípio da indenização pública não se encontra suspenso, não se encontra restrito, mesmo em situações mais graves de estado de exceção. E, portanto, o princípio geral de indenização pública que norteará o dever de indenizar os danos causados em contextos de normalidade e de excepcionalidade será sempre o princípio da indenização pública. A questão que se coloca é, de
de saber se, em contexto de excepcionalidade, não existe uma tendência preferencial por um certo tipo de indemnização pública, mais assente numa ideia de justiça distributiva do que numa ideia de justiça retributiva. Ou seja, os contextos de excepcionalidade fáctica tendem a convocar uma juridicidade de excepcionalidade que adequa e legitima a atuação dos entes públicos à nova realidade excepcional e que pretende debelar, sendo, para tal, essa atuação pública, em regra, sem conta legitimada e legalizada. O que, em regra, ou em tese, afastaria as situações merecedoras de uma indemnização retributiva, como é próprio da responsabilidade civil, e privilegiaria os regimes de indemnização distributiva, como tende a acontecer com a indemnização pelo sacrifício, de modo a garantir-se uma justiça distributiva dos encargos públicos à luz do contexto de excepcionalidade em causa. Ou seja, no contexto de excepcionalidade impõe-se um teste na distribuição igualitária dos encargos públicos, surgindo daqui a figura da indemnização pelo sacrifício como a melhor candidata. Aliás, uma leitura global do nosso sistema jurídico positivado tende a oferecer uma resposta positiva a esta tendência. Todavia, ainda assim, os regimes de responsabilidade civil pública não podem deixar de ser convocados, nomeadamente quando se verifiquem situações de excesso ou déficit de atuação pública, à luz do que é permitido pela juridicidade de excepcionalidade, nomeadamente a responsabilidade civil administrativa, a responsabilidade civil jurisdicional e ou administrativa. Portanto, aqui a nota é basicamente esta, que é, surgindo um contexto de excepcionalidade, o que temos é uma juridicidade de excepcionalidade e esta convoca uma nova apreciação por parte do princípio da igualdade no contexto da responsabilidade. Então, ultrapassando o tema da indemnização pública em contexto de normalidade, uma vez que ele de certa forma já foi referido, centraria a análise na indemnização civil extracontratual e apenas me referirei à extracontratual em contextos de excepcionalidade. A admissão de regimes públicos de excepcionalidade, a par dos regimes de normalidade, não é uma novidade entre nós. Aliás, no próprio direito romano justificavam-se poderes extraordinários que seriam exercíveis em contextos em que era necessário enfrentar uma situação imprevisível e que exigiam uma decisão de ação imediata, sem possibilidade de adiamento. A necessidade de uma juridicidade de excepcionalidade e, portanto, a sua mobilização tem-se tornado mais evidente nos tempos recentes. Para tal, muito contribui a configuração de uma atual sociedade de risco e o facto de vivermos num mundo globalizado, económica e socialmente, em que, apesar da distância física, tudo parece estar próximo, como, aliás, revela ainda a atual crise sanitária provocada pelo surto de Covid-19, em que, no prazo de poucos meses, se alastrou do seu foco de origem, China, para todo o mundo. Perante calamidades deste tipo, o direito público não podia e não pode ficar indiferente, ou seja, perante os efeitos nefastos em que as calamidades públicas representam um perigo para a saúde pública, é facilmente compreensível que os entes públicos tenham de desencadear todos os meios à sua disposição para repor a normalidade. Portanto, de modo a que se garanta a rule of law, torna-se indispensável a previsão de regimes que apresentem a flexibilidade necessária para acudir aos interesses públicos que se encontram ameaçados, ou seja, regimes que permitam responder a estados de necessidade pública ou, por outras palavras, regimes de direito público de excepcionalidade. Se no quadro da normalidade real o direito público rege desde logo pelo princípio da legalidade, juridicidade, da atuação pública, o que corresponde, portanto, a um quadro de normalidade jurídica, o problema surge sempre que a realidade se altera, temporariamente e de forma radical, criando situações de perigo iminente ou real para a comunidade e em que o direito da normalidade não oferece a resposta adequada, surgindo, por imposição da manutenção do Estado de Direito Democrático, a necessidade de entrar em ação regimes de juridicidade excepcional, de modo a que a curto prazo se reponha à normalidade e voltem a vigorar os regimes de juridicidade de normalidade. E, portanto, estes regimes de juridicidade excepcional, que se revelam regimes de excepcionalidade, por um lado, tornam lícitas certas atuações públicas que, em contexto de juridicidade de normalidade, seriam ilícitas, por outro, para fazer face às situações de estado de excepcionalidade, podem criar situações de desigualdade entre os cidadãos e, em particular, impondo, por exemplo, encargos especiais aos agentes de certos setores da atividade económica ou social privada, que melhor se encontram posicionados para auxiliar na resposta à eliminação do contexto temporário e de excepcionalidade. Por fim, não raro, acresce que nestes contextos de excepcionalidade, os entes públicos se veem obrigados a apoiar as populações e empresas mais afetadas pela calamidade pública, concedendo o apoio da mais diversa ordem, financeira, fiscal, etc., seja por razões de solidariedade, seja por razões de fomento económico ou outra. O que importa aqui notar é que estes apoios
devem ser considerados a quando da atribuição de uma eventual indenização pública. A título exemplificativo, no contexto do Ocidente, por exemplo, nós tivemos situações de excepcionalidade no maio de 68, em que o Conselho de Estado francês recusou catalogar como excepcional, considerando tais circunstâncias como simplesmente particulares. Apesar desta catalogação, o citado Conselho veio a atribuir-lhe os mesmos efeitos que os atribuídos às circunstâncias excepcionais. Outra situação de excepcionalidade jurídica que vivemos no Ocidente, recentemente, a situação dos atentados de Nova Iorque e Washington de 11 de setembro de 2001, dado o seu caráter imprevisível, o elevado número de vítimas, a extensão de danos e a sua incidência na economia mundial, convocaram uma juridicidade de excepcionalidade, com impacto noutros pontos do globo, nomeadamente na realidade europeia e, por consequência, na normatividade europeia. Outra situação ainda, também recente, a situação dos ataques terroristas de novembro de 2015 em Paris, em que o ataque mais mortal foi no conhecido Teatro Bataclan, onde foram fuziladas várias pessoas. E, não menos importante, a situação de crise sanitária provocada pela Covid-19, que pode ser qualificada como um facto notório e que provocou a morte e a doença de milhares de pessoas em todo o mundo. Agora, à luz do ordenamento jurídico nacional, importa, para efeitos meramente exemplificativos também, elencarem-se os principais estados de excepcionalidade jurídica. Existem dois tipos de situações. Situações de excepcionalidade especialmente previstas e passíveis de ser declaradas formalmente, como é o caso da declaração do estado de sítio e estado de emergência, que já se falou bastante, como é o caso da declaração de calamidade e de contingência ou de alerta, como é o caso da declaração de emergência ambiental, como é o caso da declaração de crise energética, como é o caso da declaração de emergência de saúde pública. Estas são situações que, de facto, podem ser declaradas formalmente, mas para além, e neste contexto dou 2 ou 3 exemplos de situações que já o foram. Por exemplo, situações em que se declarou formalmente no que toca ao tema dos incêndios florestais de grande dimensão, no ano de 2017, a crise energética no abastecimento de combustíveis e a crise pandémica causada pela Covid. Para além das situações de excepcionalidade declaradas formalmente, temos as não declaradas formalmente, como é o caso clássico do estado de necessidade administrativa, previsto no artigo número 2 do CPA. Bom, os exemplos referidos representam uma necessidade pública, ou uma necessidade de Estado, que surge como fonte de direito, no sentido de que os poderes públicos devem atuar ao abrigo de uma normatividade adequada à situação excepcional, sob pena do desfazamento da atuação pública ser revelador da incapacidade de os poderes públicos responderem adequadamente à proteção dos interesses públicos em crise. Ou seja, as situações de excepcionalidade ditam a sua própria juridicidade, impondo aos órgãos competentes que respondam de modo adequado, substituindo a legalidade da normalidade por uma legalidade de excepcionalidade. O estado de necessidade pública está abrangido, desde logo, como já foi também referido, pela ideia de direito, por um princípio de juridicidade, que encontra cobertura, desde logo, no artigo 262, número 2 da Constituição da República Portuguesa, e que habilita, muitas vezes, a atuar sem a mediação da lei. Está em causa, então, uma legalidade alternativa, uma legalidade excepcional, uma juridicidade de excepcionalidade, que se apresenta como uma juridicidade substitutiva e temporária. Esta juridicidade pode resultar da aplicação de princípios gerais da atuação pública, previstos na Constituição, por via da imediata obediência à Constituição, sem que haja a necessidade de uma mediação legislativa, ou em cumprimento do estado de necessidade administrativa prevista no CPA, e quando a situação de necessidade estadual tiver sido declarada formalmente, resultará dos regimes criados por efeito, como acontece com os estados de emergência ou de sítio ou de situação de calamidade. Agora, centrando a atenção no tema das técnicas indenizatórias. Bom, a figura da indenização pública surge muito frequentemente associada aos estados de excepcionalidade jurídica e surge aqui enquanto mecanismo regulador da justiça, que um sistema de justiça de um Estado de Direito não pode esquecer. Tal acontece uma vez que, subjacente ao direito público de excepcionalidade, é de convocar sobretudo uma lógica de justiça material, pois a exceção dá-se mal com o tempo normal da resposta jurídica, que exige a forma e o procedimento normal. Aliás, não por outra razão, o princípio da legalidade em sentido estrito é muitas vezes posto de parte para dar lugar a um direito de exceção animado por um princípio de necessidade pública com severas consequências na atuação pública em matéria de competências, procedimentos, habilitações e por aí adiante. E, portanto, não por outra razão, nós encontramos, como também já foi referido pelo Sr. Professor Maria Angela Mesquita, regras específicas, nomeadamente o artigo 3º, número 2 do CPA, prevê que, apesar de ser permitido um estado de necessidade administrativa, os lesados têm direito a ser indenizados nos termos gerais da responsabilidade da administração. E, ainda, o diploma que estabelece o estado de sítio e o estado de emergência determina no seu artigo 2º, número 3,
que os cidadãos cujos direitos, liberdades e garantias tiverem sido violados por declaração de estado de sítio ou de necessidade ou de emergência ou por providência adotada na sua vigência, ferida da inconstitucionalidade ou ilegalidade, designadamente por violação, por privação ilegal ou injustificada da liberdade, têm direito à correspondente indenização nos termos gerais. Qual é que é a nota geral? A nota geral é de que estes regimes, de certa forma, permitem perceber que existe um direito à indenização pública, no entanto, não nos é dito que regime é esse. E, portanto, fica a perceber qual é o regime. Naturalmente, a principal resposta, ou a principal candidata a resposta é que o regime é o regime geral previsto na Lei 67/2007. O que acontece é que a Lei 67/2007 prevê, por assim dizer, dois tipos de regime. Um regime assente na ilicitude, se quiserem culposa, o famoso regime da responsabilidade civil, e, por outro lado, a indenização pelo sacrifício, que é um regime pensado, sobretudo, para atos lícitos. A grande diferença é que, enquanto o regime da responsabilidade civil indeniza todos os tipos de danos, o regime da indenização pelo sacrifício apenas indeniza os danos especiais e anormais. Então quer dizer que é necessário ter em conta que este segundo regime é um regime que acaba por implicar dois tipos de testes. Um teste de especialidade, perceber efetivamente se os cidadãos, as empresas, sofreram, de facto, um tipo de danos que a restante comunidade não sofreu, e um segundo teste, que é saber se esses danos assumem gravidade ou anormalidade para serem indenizáveis. E é neste contexto que surge desde logo a figura da indenização pelo sacrifício. A figura da indenização pelo sacrifício, ela de certa forma já foi mobilizada, nomeadamente no acórdão que a senhora juíza do STA referiu, apesar de ser uma providência cautelar, basicamente foi mobilizado todo o regime substantivo. Aliás, o acórdão refere-se aos dois tipos de responsabilidade, à responsabilidade por facto legislativo, que também se limita a indemnizar os danos anormais, e ainda à figura da indenização pelo sacrifício. O que eu gostaria de deixar aqui referido, e é um dos temas mais discutidos entre nós e que são discutíveis, ou pelo menos devem ser objeto de discussão, é que neste contexto de crise pandémica há aqui pelo menos três situações paradigmáticas que frequentemente são veiculadas pela doutrina, sobretudo a estrangeira, que é a primeira, que é quais os danos, o que tem a ver com os danos que surgiram no contexto do confinamento para todos os cidadãos, ou seja, todos os cidadãos sofreram danos, nomeadamente por via do confinamento, primeira situação. Segunda situação, alguns operadores económicos, nomeadamente os da hotelaria, como é o caso do acórdão referido. Portanto, são que alguns operadores económicos, e basicamente aqui a questão que se põe é, estes operadores económicos passam pelo teste da especialidade, porque uma vez que são um grupo restrito, não são todos cidadãos, são um grupo restrito, a questão que se coloca é se passam pelo teste da normalidade, ou seja, se os danos merecem a tutela do direito porque assumem tal gravidade. E é isto que é discutível. Diria que em termos de teoria geral, sim, passam o teste, tudo depende em concreto à luz do caso concreto, ou seja, à luz das circunstâncias do caso concreto. Mas diria que em abstrato não se deve afastar que os danos causados a determinado grupo de operadores económicos são por natureza normais. Portanto, em termos de teoria geral, parece-me que esta é a ideia mais acertada, pelo menos de acordo com a minha leitura. O que importa é perceber em concreto, de acordo com o caso concreto. O terceiro grupo de situações são as situações em que se impõem, desde logo, requisições, e, portanto, esse é um caso clássico que, à partida, cumpre os dois requisitos, e, aliás, existem, em regra, regimes específicos para este tipo de indenizações. Eu, enfim, percebo que já estou a ultrapassar o tempo, 2 ou 3 notas só. Para além do mecanismo de indenização pelo sacrifício, poderão ter lugar situações de responsabilidade civil pública. O que é que está aqui em causa? Tem de existir uma legalidade, nomeadamente por violação do princípio da proporcionalidade. Um excesso ou um defeito de estado de necessidade. Isto em termos muito amplos. Isto quer dizer que na prática pode existir responsabilidade civil administrativa por factos ilícitos, pode existir responsabilidade civil pelo risco, pode existir responsabilidade civil pela administração da justiça, seja por erro judiciário, seja por mau funcionamento, e responsabilidade civil pelo facto legislativo. Se depois houver possibilidade, eu desenvolverei as situações. Só uma última nota, que tem a ver com as causas de exclusão da indenização civil extracontratual pública, que é um dos temas muito focados, ou seja, o requisito negativo que leva ao afastamento quer da indenização pelo sacrifício, quer da responsabilidade civil pública. Estas causas de exclusão incidem sobre a ilicitude, sobre a culpa, e incidem também sobre o nexo de causalidade.
Sobre o nexo de causalidade, uma grande figura, ou com uma grande relevância aqui, é o Instituto da Culpa do Lesado, ou seja, em que medida é que o próprio lesado contribuiu, nomeadamente não se querendo vacinar, ou o que quer que seja, e, por outro lado, o tema da força maior. O tema da força maior é um dos temas mais invocados como um meio para excluir a indenização em contextos de crise pandémica, nomeadamente criada pela Covid. A questão que se coloca aqui é que, em abstrato, a figura apresenta uma grande valia, mas o que há aqui é uma necessidade, mais uma vez, de juízo concreto, nomeadamente de alegação e de prova por parte da entidade pública a quem é imputado o dever de indenizar, de afastar este dever de indenização em concreto, o que pode ser difícil na maior parte dos casos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor Ricardo Pedro. Foi muito interessante, mas de facto ficávamos aqui a ouvi-lo um pouco mais e até a debater o que nos trouxe. Mas não há tempo e vamos ouvir agora de imediato o Sr. Professor Dr. Fernando Dias Menezes de Almeida, que vem de São Paulo. Para além do abreviado e sintético currículo que foi aqui anunciado logo inicialmente, eu acrescentaria que o Sr. Professor tem como principais áreas de investigação e atuação o direito administrativo e o direito constitucional e, para além de ser autor de diversas obras e artigos jurídicos, designadamente sobre responsabilidade civil do Estado, é coautor do conhecido e condecorado Tratado de Direito Administrativo, cujo 7º volume tem precisamente por tema controle da legalidade, o controle da administração pública e a responsabilidade do Estado. Publicou em 2020 um artigo interessantíssimo intitulado O Princípio da Legalidade e Ações Administrativas no âmbito estadual durante a pandemia da Covid-19. Tem a palavra Vossa Excelência, Sr. Professor, por favor. 15 minutos. Perfeitamente. Muito obrigado, Senhora Presidente, pela gentileza da apresentação, pela referência específica a essas obras. Eu agradeço a organização do evento pelo convite e muito honroso eu faço na presença do querido amigo, na pessoa do querido amigo aqui presente, o professor Carlos Blanco de Moraes. Cumprimento todas colegas e todos colegas de mesa, uma grande satisfação tratar desse tema e, ao mesmo tempo, celebrar a retomada das atividades presenciais dessa nossa longa cooperação luso-brasileira, especialmente tendo por sede a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu vou resumir a minha manifestação original e, portanto, vou falar de modo um pouco mais livre em relação ao texto que teria, mas para com isso ser mais atento aos limites de tempo. E eu gostaria de abordar essa matéria da responsabilidade retomando, antes de chegar no ponto central, dois aspectos preliminares que até já foram, em alguma medida, mencionados, desenvolvidos com mais propriedade no painel anterior. Em primeiro lugar, observar que, no Brasil, o que se passou em termos de gestão pública da pandemia foi um tratamento legal e jurisdicional coerente com as premissas do Estado de Direito. Não estou aqui fazendo análise de posturas individuais ou de ideias individuais de determinadas autoridades ou de determinadas pessoas que tenham se destacado em manifestações públicas. Mas a resultante geral do tratamento do assunto no Brasil foi isso. O Brasil muito rapidamente editou uma lei que disciplinou, do ponto de vista do princípio da legalidade na constância do Estado de Direito e da normalidade da vigência constitucional, medidas restritivas, que eu poderia dizer, do ponto de vista do direito administrativo, medidas de polícia em defesa da saúde pública. A lei já referida pelo meu colega professor Elival, 13.979, que foi logo editada em fevereiro de 2020, dá guarida a uma série de medidas
limitadoras das liberdades, como bem ressaltou o professor Luciani, dentro daquela premissa da manutenção da normalidade constitucional. Portanto, nós estamos tratando aqui não de medidas de exceção, mas de medidas compatíveis com a coexistência de direitos e liberdades numa situação de regularidade jurídico-constitucional, ainda que altamente excepcional do ponto de vista sanitário ou do ponto de vista das práticas sociais, mas não excepcional do ponto de vista do direito. Essa lei, como também o professor Elival já mencionou, além de trazer com clareza essa possibilidade de limitação de direitos, teve, nesse ponto eu destaco, dois aspectos muito peculiares. Em primeiro lugar, a adesão a parâmetros internacionais. A lei faz referência expressa ao Regulamento Sanitário Internacional como fonte normativa para a compreensão dos conceitos aplicados a essas atividades de polícia limitadoras das liberdades individuais. E esse Regulamento Sanitário Internacional foi concomitantemente internalizado no direito brasileiro, né, a partir de normas internacionais, a partir da lógica de incorporação de tratados internacionais, foi internalizado. Em segundo lugar, a lei valorizou de modo que eu diria razoavelmente inédito em termos do padrão de controle de atos administrativos no Brasil, o papel da ciência, o papel dos fundamentos técnicos científicos como padrão de aferição de validade ou, digamos, da legalidade dos atos administrativos, dos atos que viessem a ser praticados pela administração pública. Exatamente o dispositivo da lei que já foi lido pelo professor Elival, explicitando que essas medidas restritivas de direito não apenas tinham que se justificar do ponto de vista da necessidade real, concreta, e no mínimo necessário, né, para atingir as suas finalidades, como ainda teriam que ter base em fundamento científico. Claro que eu poderia aqui abrir um parênteses para problematizar qual o exato critério do científico, do que se trata como científico. Mas eu diria, para resumir, que a ideia do científico é muito ligada à ideia de método científico, não à ideia de opinião de autoridade. Porque no contexto de toda a polêmica subliminarmente política, mas até mesmo, admitamos, uma polêmica pseudocientífica que se instaurou no Brasil e possivelmente em tantos outros países, sempre haveria de surgir alguma opinião isolada de alguém com, digamos, alguma titulação de autoridade, professor universitário, dizendo coisas absolutamente disparatadas dos critérios compreendidos metodologicamente como científicos. E não se trata disso, porque senão, naturalmente, qualquer opinião seria científica. Bastava que alguém a subscrevesse com um currículo anexo e virava padrão de controle de legalidade dos atos administrativos. Um segundo elemento que eu traria como pressuposto para chegar às conclusões em matéria de responsabilidade foi a reação do nosso Poder Judiciário a esse arcabouço legislativo do tratamento restritivo dos direitos e liberdades em defesa da saúde, especialmente o nosso Supremo Tribunal Federal. E eu diria, fazendo aqui uma avaliação pessoal, que foi um tratamento muito adequado em relação a essas premissas do Estado de Direito e muito adequado em relação à plena adesão a essa ideia da ciência como parâmetro da validade. Diversos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, faço aqui outro comentário entre parênteses, o Supremo Tribunal Federal no Brasil foi intensamente mobilizado a se manifestar sobre assuntos em matéria da pandemia. O Supremo Tribunal Federal no Brasil tem competência para controle de constitucionalidade em abstrato da lei, e é uma competência, para simplificar um pouco as coisas, originária no Supremo, mas tem competência recursal para o controle realizado em concreto, incidental, e é uma competência recursal que, vamos dizer assim, é alimentada por toda a base das estruturas jurisdicionais das diversas
instâncias de competência no Brasil. Portanto, o Supremo Tribunal Federal é bem uma síntese de todo o sistema de controle e tanto foi mobilizado a se manifestar sobre assuntos da pandemia que criou no seu site de internet uma espécie de relógio que conta quantas decisões foram proferidas. E já passou de 12 mil. Considerando decisões monocráticas, considerando decisões liminares, né, e considerando até acórdãos que trataram com mais relevância, por exemplo, a constitucionalidade dessa principal lei a que eu me referi, ou algumas outras medidas em termos de controle abstrato de constitucionalidade. Não vou enveredar por me referir a todo um zelo que nossa jurisprudência constitucional teve em relação à descentralização federativa. Mas apenas menciono esse ponto porque é relevante também para a compreensão da questão da responsabilidade. O Brasil, como federação, e o tratamento legal que foi dado especificamente para a matéria, viu a coexistência de diversos atos normativos e de diversas decisões administrativas das distintas instâncias federativas sobrepondo-se, eventualmente até conflitando. De modo que o Supremo Tribunal Federal fixou, para ser muito resumido, uma ideia de que estados e municípios tinham margem autônoma para impor restrições com base naquela regra geral, vamos dizer assim, com aquele cardápio geral de restrições previsto na lei federal. Especialmente porque, concretamente no Brasil, a postura política da presidência da República foi, em grande parte desse período, muito mais contida em relação a adotar efetivamente medidas restritivas. Uma postura, de certo modo, negando a necessidade dessas medidas restritivas. E estados e municípios é que foram mais efetivamente, na prática, os que decidiram pela aplicação das medidas restritivas. Enfim, não me estendendo sobre esse aspecto, eu diria que o Supremo Tribunal Federal não apenas valorizou essa distinção federativa das competências, pró-descentralização, como ainda valorizou o aspecto da fundamentação científica para o controle de validade das decisões. Eu poderia ler aqui alguns trechos, não vou fazê-lo por uma questão de tempo, em que essas ideias são expressas e repetidas nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Chegando agora ao ponto final, eu diria que o Brasil, distintamente do caso português, que, como acabamos de ouvir, tem tratamento normativo expresso mais detalhado para essa questão de responsabilidade do Estado, distinguindo o aspecto de indenização por sacrifício de direitos, o Brasil tem uma norma muito sucinta na Constituição que prevê a responsabilidade do Estado indenizar danos, nesse sentido estamos tratando de responsabilidade civil, independentemente de culpa ou dolo dos agentes, mas uma responsabilidade subsequente dos agentes perante o Estado, caso tenham agido com dolo ou culpa. Então, basicamente, essa é a regra com que lidamos no Brasil. A lógica de indenização por sacrifício de direitos, muito bem trabalhada pelo professor Ricardo, no Brasil tem um tratamento impreciso na jurisprudência, derivando essa segunda situação de indenização por sacrifício de algo como uma extensão da lógica indenizatória da desapropriação. Muitas vezes até sob a construção doutrinária jurisprudencial, que eu diria imprecisa e até perigosa, da chamada desapropriação indireta. Eu diria, é um modo de justificar a indenização pelo sacrifício quando não legalmente amparada, mas indevidamente, na prática, muitas vezes equiparada à lógica de uma responsabilidade civil. Quando a responsabilidade civil é a responsabilidade pelo ilícito, pela própria definição teórica de responsabilidade, que enseja a aplicação desse regime constitucional a que eu me referi mais drástico, mais intenso, que dispensa cogitação de culpa ou dolo de agente para que se trate da responsabilidade do Estado. Vamos dizer, é um regime mais facilitador do enquadramento da responsabilidade, enquanto que a lógica da indenização
Professor Luciani, o Brasil não distingue ressarcimento e indenização nesse aspecto, como sabiamente o direito italiano faz. O tratamento da indenização pelo lícito restritivo não tem um enquadramento nesse regime mais rigoroso que enseja, na maioria dos casos, a responsabilidade do Estado por ausência de discussão das circunstâncias concretas da conduta. Enfim, com esse cenário, eu diria que o que se passou no Brasil foi, antes de mais nada, questão de atos legalmente amparados, praticados por autoridades administrativas estaduais e municipais, a afastar-nos de uma lógica, em termos de teoria geral, de responsabilidade do Estado, porque não se trata, em princípio, de ato ilícito praticado pela administração a ensejar a invocação desse dispositivo constitucional da responsabilidade, senão a implementação pela administração estadual, municipal ou até mesmo federal de medidas amparadas em lei. Se houver, no caso concreto, o transbordamento disso que é o enquadramento legal, nós estamos tratando de outra situação. Evidentemente, aquilo que, no caso concreto, transborda para o ilícito, recai na situação a ensejar responsabilidade. Mas supondo que a aplicação dessas medidas clássicas restritivas sanitárias, horário de funcionamento do estabelecimento, ou mesmo proibição de funcionamento do estabelecimento, proibição de circulação, etc., tenha se dado dentro dos limites da lei, estamos tratando de uma hipótese de aplicação administrativa de leis consideradas constitucionais, não ensejadoras de um regime de responsabilidade civil do Estado. Né? Evidente, excepciono o que eventualmente no caso concreto estiver transbordado para o ilícito. Enfim, e essa tem sido a situação que se constata na maioria das hipóteses já judicializadas no Brasil. Não temos tempo suficiente para falar de conclusões e de jurisprudência, mas temos reações imediatas ou reações, digamos, liminares da Justiça, reconhecendo o não cabimento da invocação da responsabilidade civil do Estado por medidas gerais e abstratas, ainda que atingindo sobremaneira determinados segmentos da economia, quando amparadas numa necessidade imperiosa por valores constitucionalmente tutelados de aplicação de medidas legalmente estabelecidas. Diferente seria a solução legislativamente mediada da criação de indenizações específicas, como que para repor sacrifícios considerados politicamente relevantes nesse juízo político do legislador. Então, há situações em que a lei prevê que o Estado compense, crie subsídios, crie estímulos econômicos, mas não a título de indenização por responsabilidade civil, e sim a criação de um dever legal de amparo por atos lícitos praticados pelo Estado. E houve casos assim, por exemplo, de um suporte econômico para certos agentes econômicos que sofreram excepcionalmente com a pandemia. Eu encerro por aqui a minha manifestação, não sem deixar de observar que não tratei, e seria um tema relevante, a responsabilidade de agentes públicos, e para isso o Brasil teve um caso muito peculiar e um acórdão interessante. Faço a menção para que, caso alguém eventualmente tenha desejo de conhecer esse ponto, me procure e eu faço a referência diretamente. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, Sr. Salmeira. Ficaríamos também aqui a ouvi-lo e, sobretudo, é muito enriquecedor esta troca de experiências entre Portugal e Brasil e é fundamental também para, no futuro, podermos encarar estas situações de emergência e da crise sanitária de uma forma mais uniformada globalmente e mundialmente. Sem mais delongas, eu passo então agora a palavra ao nosso último orador.
vamos ouvi-lo com toda a atenção, pedindo-lhe também os 15 minutos. Muito obrigado, senhora presidente, doutora Dulce Neto, presidente desse painel, em nome de quem eu cumprimento também os professores Fernando Dias de Almeida, professor Ricardo Pedro, professora Maria José Rangel de Mesquita. Eu gostaria de agradecer penhoradamente o convite para estar aqui, feito pela Comissão de Coordenação Científica do Seminário, dos professores Gilmar Mendes, professor Carlos Blanco de Moraes e do ministro Luiz Felipe Salomão. E eu gostaria também de saudar a plateia na pessoa do nosso decano do direito constitucional, do direito político no Brasil, o admirável professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que está aqui e a quem eu cumprimento com toda a reverência. Bom, eu vou tentar revisitar alguns parâmetros da jurisprudência do Supremo sobre a definição da responsabilidade civil do Estado, que pode ser útil para a gente examinar e apreciar o momento pandêmico, especialmente porque entre as mais de 12 mil decisões que foram referidas pelo professor Fernando, ainda não existe nenhuma especificamente sobre responsabilidade civil do Estado, embora haja já alguma referência em sede de controle abstrato para possível responsabilidade pessoal do administrador. Então, acho que seria interessante a gente analisar quais são os parâmetros que a jurisprudência oferece para que a gente possa enfrentar essas questões de responsabilidade civil do Estado quando elas surgirem e à vista de algumas decisões importantes da nossa Suprema Corte. O primeiro ponto a ser enfatizado, a ser recordado, é o de que, como lembrou o professor Fernando, nós não fazemos essa diferença em termos de responsabilidade civil entre atos lícitos e ilícitos na jurisprudência do Supremo. No outro caso, a demanda, e isso é interessante, deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público. Se a responsabilidade surgiu de um ato culposo do agente público, nem assim cabe ao autor, no caso da jurisprudência do Supremo, que difere um pouco do STJ, não cabe ao autor escolher quem ele vai acionar, ele deve acionar sempre o Estado. Caberá, nos casos de atos ilícitos, a propositura contra o agente público que deu causa à indenização, uma ação de natureza de regresso. E, mais uma vez, isso está assentado em precedente do Supremo, em sede de repercussão geral, e também em sede de repercussão geral, que são aqueles precedentes que se impõem ao restante do Judiciário, também em sede de repercussão geral, se fixou o dever de regresso. Quer dizer, a administração deve propor, sob pena de responsabilidade dos órgãos próprios, uma pena de improbidade administrativa, deve propor a ação de regresso contra o agente público que tiver dado causa à indenização quando agiu culposamente. Bom, mas quer a responsabilidade se dê por ato lícito ou ilícito, para que se configure, é indispensável que se demonstre o dano, a conduta da administração e o nexo de causalidade entre esses dois elementos, isso é elementar. Sob a natureza desse nexo de causalidade, a jurisprudência do Supremo também rejeita a doutrina do risco integral, que faria com que a administração fosse obrigada a ressarcir todo e qualquer dano suportado pelo indivíduo, desde que de alguma forma se pudesse relacioná-lo a um comportamento comissivo
ou, no mais das vezes, omissivo dos poderes públicos. Essa doutrina, é interessante isso, essa doutrina hoje ela busca algum apoio na descoberta da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, na sua faceta de direito de proteção dos valores básicos da ordem constitucional. O dever de proteção, porém, não chega a tornar o Estado responsável por todos os azares da vida das relações. Se se exige algum grau de proteção desses direitos, desses valores, a sua medida ideal deve, como lembrou aqui o professor Elivaldo da Silva Ramos, ela deve ser objeto de decisão dos agentes políticos, a quem se reconhece margem de apreciação das medidas a serem tomadas. Bom, será possível falar em quebra do dever de agir, e aí sim, com possibilidade de se arguir responsabilidade patrimonial do Estado, quando houver por parte da administração, e vai aqui um outro precedente que o diz, em sede de repercussão geral do Supremo, quando houver por parte da administração a violação de algum dever jurídico específico de agir. O dever de agir do Estado, a conta do dever de proteção dos direitos fundamentais, não leva, portanto, na jurisprudência atual, necessariamente ao reconhecimento de responsabilidade civil quando esse dever não é cumprido. Um outro precedente magistral do Supremo, início dos anos 90, da relatoria do ministro Moreira Alves, nesse precedente foi afirmado, entre nós, o perfilhamento da teoria do risco administrativo. E acentuou-se, ainda mais, que o nexo causal para se fixar a responsabilidade do estatal deve ser direto e imediato. Disse o ministro Moreira Alves, a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade é a teoria do dano direto e imediato, também chamada teoria da interrupção causal. E por essa teoria, o nexo da causalidade somente se configura quando o dano é efeito necessário de uma causa. O dano indireto, assim, na visão desse parâmetro da jurisprudência do Supremo, o dano indireto não é indenizado, justamente pelo aparecimento de concausas. Esse achado jurisprudencial constitui parâmetro importante para a análise da responsabilidade do Estado, quando a crítica se centra na omissão dos poderes públicos, isso por óbvias razões. A causa de tantos danos durante a pandemia vem dela própria, enquanto evento imprevisível e desafiador da ciência. E aqui cabe lembrar uma observação muito honesta desse grande filósofo dos nossos dias, Jürgen Habermas, sobre o assombro com que a Covid-19 gravou os anos de 2019 e 2020 e que, em boa medida, se estende aos nossos dias. O Habermas diz, a pandemia impõe ao mesmo tempo e sobre todos um impulso reflexivo. Precisamos agir com o saber explícito de nosso não saber. Hoje, todos os cidadãos estão percebendo como seus governos devem tomar decisões com uma nítida consciência dos limites do saber dos virologistas, que os aconselham. A cena em que a ação política se desenvolve, mergulhada na incerteza, raramente foi posta sob uma luz tão forte. E num precedente, agora de 2020, numa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo, eu creio que tenha sido esse o precedente que o professor Fernando tinha em mente, ele disse que era equiparado a erro grosseiro ou a dolo a decisão administrativa concernente à vida ou à saúde que não observa os estándares, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Essa é a citação literal. A aplicação prática dessa tese tão abstrata tem as suas dificuldades postas a nu, quando e enquanto a administração, nas palavras de Habermas, se vê na contingência de agir com o saber explícito do nosso não saber, e num quadro de nítida consciência dos limites do saber dos virologistas. Não é razoável, afinal, exigir que a administração
da administração que houvesse agido de uma forma que somente mais tarde se revelou imperiosa. A pretensão indenizatória aí enfrentaria um árduo ônus argumentativo. Um outro ponto definido na jurisprudência, que deve ser levado em conta, tem a ver também com o assunto aqui já ventilado, com a natureza do ônus extraordinário no contexto social que o dano a ser coberto deve ostentar. Novamente, num julgamento clássico do Supremo, de 1992, da relatoria do ministro Carlos Veloso, se explicou que a responsabilidade civil do Estado se perfaz mesmo que a atuação do Estado seja regular, mas o prejuízo aí há de ser diferenciado, porque o seu fundamento último é o princípio da igualdade numa república. E disse o ministro, o que interessa é isso, sofrendo o particular um prejuízo em razão da atuação estatal, regular ou irregular, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. E é por isso também que a doutrina clássica no Brasil, e eu cito Caio Tácito nesse ponto, lembra que a compensação é limitada ao dano especial e anormal gerado pela atividade administrativa. Já o dano que todos partilham em condições de relativa igualdade não é indenizável. Essa ressalva serve de critério para apreciar pretensões de responsabilização civil do Estado por fatos relacionados com a pandemia. Mesmo que haja um nexo de causalidade do dano com a medida estatal, há de ser referido se os transtornos causados foram de ordem substancialmente mais intensos para quem pretende a reparação, à vista também das eventuais medidas concretas já adotadas a título compensatório. E, por último, eu gostaria de lembrar que a responsabilidade civil do Estado não é a mesma coisa que responsabilidade penal, civil, política do governante. Os critérios de aferição não são coincidentes. O governante desastrado ou descumpridor dos seus deveres pode cometer atos sancionáveis no âmbito administrativo, como um ato de improbidade administrativa, no âmbito político, no âmbito civil e até criminal, sem que daí se extraia razão suficiente para se impor a responsabilidade civil do Estado. Senhora Presidente, essas eram algumas ponderações que me ocorreram e que eu procurei concentrar aqui em rápidas palavras, prometendo entregar à coordenação o texto mais longo que eu havia preparado para esse evento. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua objetividade e aliada a uma riqueza de conteúdo que penso que todos nos prendeu a atenção. É pena, de facto, que não haja tempo para debate, é pena que a hora imponha, enfim, o encerramento deste painel. Eu não posso deixar de agradecer a todos os juradores pela riqueza das intervenções e também agradecer a resistência da assistência numa hora já tão tardia. Muito obrigada a todos.